11 horas da manhã, mais 4 minutos, no Show da Manhã, a coluna Piranga em Pauta desta segunda-feira, recebendo Bruno Rezende e doutora Gleice, que vão conversar conosco, com o ouvinte da difusora, sobre esse momento que estamos vivendo do coronavírus, trazendo para nós as informações e as orientações que todos nós precisamos ouvir e colocar em prática. Bruno, bom dia. Doutora Gleice, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que acompanham a difusora. O movimento Piranga em Pauta, né, está entrando de cabeça nessa questão do coronavírus, né, que é importante a gente trazer alguns entendimentos diferentes, algumas posições locais, né, que a gente está vendo muita informação vinda do governo federal, do governo estadual, né, e a gente fica aqui no nosso cantinho e a gente tem que saber o que nos afeta diretamente, qual a rotina que a gente tem que mudar justamente para tentar, pelo menos não contribuir com as forças que estão sendo colocadas de cima para baixo, no sentido de contenção, né? E a gente tem sempre aquela ideia de que não acontece com a gente, não acontece com a nossa família, até acontecer. Então eu convidei aqui, né, em nome do movimento Piranga em Pauta, da qual a doutora Gleice está lá nos auxiliando também, para falar um pouco da nossa situação local. Ela que já tem 4 anos aí na equipe do PSF da nossa cidade, e queríamos saber dela quais são as ferramentas que a administração pública aqui, né, enquanto poder público local, está fazendo para contenção, para chamar a atenção que é uma coisa séria. A gente conversava aqui fora do ar, apesar de não ser letal, né, a letalidade não ser a grande questão do vírus, mas o problema é o contágio, né, a propagação, que é números exponenciais, e talvez nosso sistema de saúde, com certeza não tem condições de atender se houver um contágio acima ali da capacidade de atender. Então, quero de antemão agradecer a doutora Gleice, sei que ela está na correria das ações que são feitas pelo município para atender, tentar minimizar e conter qualquer tipo de alarde, né, que possa acontecer, e está aqui presente com a gente. E queria que ela iniciasse falando sobre as ferramentas, quais são as ações que o Poder Público Municipal está tomando para, junto com a União e o Estado, para conter esse vírus que, apesar de muita gente não acreditar, realmente é uma pandemia. Doutora, muito bom dia, te agradeço pela presença. Bom dia, Bruno, obrigado pelo convite. Bom dia, Geraldo. Eu acho que primeiro a gente tem que ressaltar que Piranga até agora sempre esteve um passo à frente quanto à questão de política pública para combater o contágio do coronavírus, né? A prefeitura convocou os funcionários que estavam de férias da saúde, ela fechou os órgãos administrativos da própria prefeitura, secretarias, dispensou os alunos das aulas, isso tudo ainda na frente do Estado, já estavam discutindo isso antes do Estado falar. E agora estuda barreiras sanitárias, se é possível fazer uma barreira sanitária nas entradas de Piranga. Eles estão vendo essa possibilidade por uma questão de funcionário, de equipamento de segurança, e o mais importante, reorganizar o fluxo da unidade de atenção básica, né, que são os postos de saúde, para que os pacientes sintomáticos respiratórios tenham prioridade, fiquem menos tempo dentro da unidade e sejam triados e atendidos o mais rapidamente. Entendi. E você, né, me parece que estava de férias, foi reconvocada, né? Sim. Então, são medidas assim que, claro, em situações comuns não seria feitas, né, seria realizado. Então, a gente vê que realmente o Poder Público Municipal atentou pela gravidade, né? A gente sabe que tem muita gente competente da área da saúde e sabe também que qualquer passo em falso agora pode colocar muita gente em risco, né? E talvez, que eu acho que o principal nesse momento é passar a sensação para pessoas que às vezes não têm a noção da gravidade da situação, de que realmente, né, a coisa não é tão assim, tanto é que o próprio município não fez isso. Então acho que isso aí já está ultrapassado, tendo em vista que essas medidas que você falou aí já é o primeiro passo de que realmente a coisa é séria, e o poder público é nessas horas que tem que agir, né? Justamente para mostrar assim, olha, a ferramenta nós temos e isso aqui que nós vamos fazer, mostrar para toda a população que é uma coisa séria, né? A gente sabe que o nosso sistema público de saúde, ele é precário, mas é lá que a gente vai buscar, não tem outra alternativa, né?
Então, mas em relação a essa administração, essa barreira sanitária, a gente sabe que o município aí tem várias fronteiras com municípios, com outros municípios, você acabou de falar ali fora do ar comigo. Mas vão fechar as entradas que tem asfalto, né? Por entradas principais. Aí você disse que Lafayette não teve nenhum caso, mas Mariana teve, né? Que não é asfalto. Exatamente. Então, assim, é uma situação muito complicada, até por falta de pessoas mesmo para fazer essa contenção. Acho que e tem estradas vicinais também, que é muito difícil. É sempre importante a gente lembrar que Piranga é um município que tem uma extensão territorial gigantesca. Nós temos muitas divisas. Por exemplo, tem divisa de Bacalhau com Ouro Preto. Essa eu nem sabia, descobri hoje. E Ouro Preto tem casos suspeitos. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser muito pensada. As pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque ninguém nunca passou por isso. É a primeira vez, pelo menos nesses últimos 200 anos, que a gente está passando por uma coisa tão grande, tentando conter informação. Acho que a última grande epidemia foi a gripe espanhola. Então, nos últimos 100 anos, foi em 1920. Então, a gente não sabe como conter isso. Então, a gente está indo a pequenos passos. Cada dia vai ter uma notícia nova, cada dia vai ter um decreto novo, porque a gente está indo de acordo com o que o vírus está se espalhando. Pois é, a gente está dando uma pincelada nessa parte de organização, como é que o poder público, né, está trabalhando, igual você está lá dentro, justamente para tentar passar essa informação, essa sensação de que realmente é uma coisa séria, a população tem que se precaver, prevenir, e mais do que isso, né, é o que eu estava conversando com um colega agora de manhã. Pior do que você não falar nada, você falar coisa errada também. Uhum. E os grupos de WhatsApp, Facebook, tá cheio disso. A gente vê aí, tem da teoria do apocalipse até que não é nada. É uma gripe. É uma gripe. Então a gente tem que ter essa sensação também, porque tem uma população, a gente vai comentar mais daqui a pouco, quem são as pessoas mais vulneráveis, qual o grupo que são mais vulneráveis, né? De repente uma informação desencontrada ou falsa, ou, né, fake news que eles falam aí, de repente pode estimular essas pessoas a tocar sua vida normal. Não pode ser assim, né? Não, principalmente no nosso município. O nosso município, ele tem talvez o que faz a gente ter mais medo. O nosso município, ele é composto basicamente por crianças e idosos. Se você for pegar o censo, considerando que idosos sejam mais ou menos 4 mil, no último censo era quase 4 mil. Então vamos considerar que hoje sejam 4, que o último censo já tem um tempo. Considerando que sejam 4 mil mais as pessoas do grupo de risco, hoje a gente teria basicamente 15% da população em grupos de risco. Se desses 15% adoecerem 50 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, vai fazer muita diferença o tempo de adoecimento. Então a gente tem que ficar muito atento com a nossa cidade. Por isso que a gente está fazendo tudo na frente. Porque primeiro, por não termos recursos de respirador na cidade. E segundo, porque a nossa população é uma população de risco. E também temos outra questão, que é a desinformação. A informação não chega a todas as pessoas da cidade. E isso é um grande risco para a cidade. Pois é. Então, para a gente finalizar essa parte da contenção, eu queria que você tratasse aqui, exposto para a gente, como que foi evoluindo as ações da administração pública. Aí depois a gente vai entrar aqui na questão se a pessoa tem ou não, o que ela tem que fazer, quais são os sintomas, esse grupo de risco aí, qual que seriam as atitudes mais extremas ali que poderia ser tomadas para evitar. Só queria que você desse essa pincelada. Foi feito isso, e agora nós estamos nesse estágio aqui, preparando, você já adiantou, mas questão da barreira sanitária, mas tem um comércio, né? O Geraldo acabou de ler uma nota da Ascope ali, em que o comércio aderiu a seriedade que esse tema impõe, né? De fechar os comércios, desestimulando pessoas a sair de casa, claro, né? Isso aí porque se já está aberta, a pessoa acaba indo mesmo. E, claro, os comércios aí que tem serviços essenciais tem que de alguma forma trabalhar, mas evitando essa aglomeração de pessoas, né? Que você só mostrasse para a gente a evolução
aqui em Ipiranga, no contexto geral, de quais medidas que foram acatadas. A primeira medida que foi acatada foi distribuído um protocolo de coronavírus para os profissionais, de como diagnosticar e de como tratar, de como isolar os pacientes. A primeira foi a orientação, que foi feita por meio de ofícios. A segunda coisa foi a reconvocação dos funcionários que estavam de férias. Na sexta-feira, foi decretado que os comércios deveriam fechar, mas isso, Bruno, a gente tem que pedir para a população, porque na zona rural os comércios não estão fechando, os bares estão ficando abertos, então denuncie ou peçam o dono para fechar, tá? Porque na zona rural vai ter coronavírus do mesmo jeito que aqui. E depois, antes até deles fecharem o comércio, teve um decreto que fechou as repartições públicas e que falou que os funcionários que estivessem no grupo de risco não estavam obrigados a trabalhar. O que é importante, apesar da gente precisar de alguns funcionários, principalmente os funcionários da saúde, eles não vão poder se afastar, mas de alguns outros departamentos, sim. E agora eles estão no estudo da barreira sanitária. Por quê? Porque foi observado por várias pessoas que as pessoas estão saindo de grandes centros para virem para cá com uma falsa sensação de proteção, porque aqui nós não temos casos, mas essas pessoas podem estar trazendo os casos para cá. Então vai ter essa necessidade dessa barreira sanitária que ainda está sendo estudado. É uma medida difícil de ser tomada e de ser organizada, mas está sendo estudado pela prefeitura. E acaba que o interior acaba sendo um refúgio de grandes centros. Férias, exatamente. Então, beleza. Então, agora a gente vai entrar aqui, né, mais especificamente na questão dos sintomas em relação ao Covid-19, né, que é o termo aí que estão usando, e quais são as medidas ali, mesmo dentro da própria casa, que devem ser evitadas, e a questão dos sintomas. Eu acho que você poderia fazer um apanhado geral para a gente, principalmente em relação aos sintomas, com essa população, esse grupo que tem essa mais tendência a contágio, tem mais fragilidade, né, são crianças, idosos, e queria que você desse um apanhado geral em relação a isso. Primeiro, acho que a gente tem que definir bem o que é o sintoma de coronavírus. O sintoma principal é a febre. A febre tem que estar presente. Depois, os outros sintomas são tosse, coriza nasal, que é nariz escorrendo ou entupido, dor de garganta, olhos vermelhos e dor no corpo e dificuldade de respirar. A febre tem que estar associada a pelo menos um desses últimos sintomas que eu falei. A pessoa que tiver com esses sintomas não deve sair de casa, exceto a dificuldade de respirar. Dificuldade de respirar, a pessoa tem que procurar o hospital ou o posto de saúde. E outro sintoma também que tem que ser observado é a febre. Se a febre não melhorar com dipirona, paracetamol, também tem que procurar o posto de saúde. É importante ficar atentos aos sinais de gravidade. Se você está com sintomas leves, que é uma febre leve que melhora com antitérmico, uma tosse que não é constante, você pode simplesmente se hidratar, tomar os antitérmicos que você já tem costume de tomar e ficar em casa. Se você tiver sintomas de gravidade, ou você vai ao posto, ou você pode ligar nos vários canais que estão sendo disponibilizados para a população, o 156, 136, tem o WhatsApp do cidadão. Todos esses vão estar no Facebook da Prefeitura, do Departamento Municipal de Saúde. A gente sabe que os postos de saúde aqui da cidade, eles funcionam no horário de 7 às 4, né, às 16 horas, e final de semana não funciona. Aí acaba indo o pessoal sendo direcionado para o hospital. Nesses dias, você tem notícias se esses postos de saúde vão estender o horário para casos de emergência ou em finais de semana, para justamente não sobrecarregar o hospital, porque, igual a gente estava conversando fora do ar, até então não tem nenhum caso, mas porque parece que não tem um pico. Eu realmente não sei nada em relação a como evolui esse vírus aí, se tem uma quarentena, como é que os postos de saúde já estão orientados a, se tiver esse surto, igual a Itália num dia morreu, acho que foi 300 pessoas e 700 pessoas, e teve mais 1.000 casos novos. Então, se tem notícia, se vai ter
extensão do horário, ou você não sabe ainda? Eu acho que ainda não. O Ministério da Saúde já liberou um estímulo financeiro para que funcione durante mais horas. Mas aqui ainda não estão aventando essa possibilidade. Mas é lógico que com o Ministério custeando, acho que não teria impedimento para aumentar o horário. Talvez teria um impedimento de profissional. Porque os únicos profissionais médicos que eu estou falando, né, que não estão no grupo de risco são 2. De 7 equipes, temos 2 médicas que não são do grupo de risco. Porque os demais são idosos. Idosos, ou tomam antihipertensivos, ou são diabéticos. Na enfermagem eu sei que também tem uma limitação, mas eu não sei te falar quanto. Talvez o nosso principal problema seria profissionais. Achar profissionais para fazer isso, caso a gente não consiga fazer isso durante muito tempo, porque quanto mais tempo a gente atende, mais tempo de exposição. Né? Então, talvez seria esse o problema. Mas, por enquanto, não tem essa... Mas seria uma coisa a se pensar, de extensão... Claro, você já colocou uma dificuldade, que você não, né? A situação colocou uma dificuldade em relação à idade dos médicos das condições de saúde dele, que hoje atende no PSF, né? Você está falando desses médicos que poderiam ser essas pessoas a ser as pessoas que poderiam atender os postos de saúde, caso fosse extensivo esses horários aí, né? Fazer um rodízio, mas não tem a possibilidade do rodízio por causa da situação de saúde dos médicos, né? Deles serem grupo de risco. Mas eu acho que tudo irá mudar se a gente tiver o primeiro caso suspeito. Então isso pode ser uma realidade. Pode ser uma realidade futura, sim. E aí no caso vão colocar uma pessoa que está infectada e foi direcionada para o hospital. Qual que seria os primeiros passos lá no hospital? Porque como se trata esse vírus, né? Hoje é uma coisa louca, mas é senso comum puro, não tem nada de... que na Inglaterra, quem estava infectado foi para casa e foi aconselhado a tomar água quente e limão. Então, não sei, isso é senso, eu estou achando que é senso comum, mas às vezes não é. E no hospital, será que, como é que vai ser? Vai ser, não, você tem mesmo, volta para casa. Não, você tem mesmo, fica aqui 40 dias. Como é que seria esse tratamento? Os sintomas, quem tiver sintomatologia leve e chegar no hospital, no posto de saúde, a primeira coisa que vão fazer é um isolamento dessa pessoa até ser colhido o exame. Hoje, nesse momento, a orientação é colher o exame de todos que chegarem até o serviço de saúde. Vai ter teste suficiente para isso? Aparentemente, sim. O governo já liberou outros testes. Ontem ele deu uma entrevista falando que outros 7 testes já estão sendo avaliados pela Anvisa. Então, aparentemente, sim. Vamos ter testes para todo mundo. A nossa GRS ainda tem testes, porque a gente ainda não teve tantos casos, tá? E... essa pessoa vai ficar em isolamento, ser colhido o teste, essa pessoa vai ser liberada para casa com a orientação de isolamento domiciliar, tá? Como que esse isolamento domiciliar vai ter que ser feito, né? Lógico, gente, que a gente tá tentando orientar na medida do possível. Então, não vão ser todas as famílias que vão ter a possibilidade de fazer o isolamento exatamente do jeito que a gente está falando, mas essas são as orientações. A orientação é que a pessoa fique o tempo todo de máscara, trocando a máscara sempre que a máscara ficar úmida, fique isolada em incômodo, né? Que essa pessoa seja a última a usar o banheiro. Se houver a possibilidade, ela tem que usar um banheiro só para ela, caso tenha 2 banheiros na casa. Essa pessoa tem que ter as roupas de cama, toalhas, e as roupas que ela usa separadas. A pessoa deve tirar a roupa, colocar numa sacola, fechar, deixar na porta do quarto ou na porta do banheiro para que alguém retire essa sacola. Toda vez que a pessoa terminar de usar o banheiro, ela tem que desinfectar maçaneta, bojo da pia, box, vaso, com desinfetante, água sanitária, sabão, o que for necessário. E essa pessoa vai permanecer em quarentena por 14 dias. Se a família dela já tiver tido contato com ela, a família também vai permanecer em isolamento social por 14 dias. Mas como não vão ser todos da família que vão ser testados, a pessoa tem que ficar em isolamento separado do restante da família. Os talheres também têm que ser separados, a gente não pode esquecer. Em relação a essa questão da higienização, o pessoal está em busca desesperada aí pro tal do álcool, né? E a questão, o detergente, o sabão líquido ou o tipo de sabão tem a mesma eficácia? Como é que? Porque aqui brasileiro é um trem danado, porque na época do extintor era um problema, todo mundo buscou a gasolina, né?
tal, todo mundo fica com aquela febre. Agora o álcool, né? Então, qual que seriam medidas paliativas ali que poderia substituir o álcool, né? Sabão, gente. Sabão, água com sabão e água sanitária, melhor ainda. Qualquer desinfetante, esses desinfetantes de superfície, tipo Veja, Uau, que a gente usa em superfície para passar pano dentro de casa, também combate o vírus. Limpa vidro, sabão em pó. O vírus ele tem um envelope, e esse envelope dele, ele dissolve quando tem contato com o sabão, por isso que o sabão elimina o vírus. O álcool tem que ser o álcool 70, tá? Por quê? Porque ele fica tempo suficiente na superfície para eliminar o vírus. O álcool de 96, ele evapora muito rápido, então ele não fica tempo suficiente. Mas existe a possibilidade de diluição desse álcool de 96%. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar 3 medidas do álcool 92% e uma medida de álcool. E assim você vai conseguir ter um álcool com uma concentração de 70% e esse álcool vai funcionar durante 24 horas. Eu acho que nessa resposta aí você respondeu também a pergunta da Tatiana, né, que queria saber melhor as formas de prevenção e principais sintomas, né, e também como que ela lidaria ali se fosse acometido pelo vírus. Uma pergunta também da Cleide aqui, ela tem uma amiga que está grávida e ela precisa fazer mais 3 consultas de pré-natal antes de ganhar o neném, né, e como ela deve agir, né, diante da situação que estamos, né, porque é uma situação realmente complicada, porque tem coisas urgentes, questão de oncologia, de diálise, hemodiálise, né, que não tem como parar, como é que para, né, e na situação que a Cleide está trazendo aqui também, é uma situação realmente, e ela está prestes a ganhar o neném, está no finalzinho da gestação, como proceder, doutor? Eu acho que se ela faz o pré-natal no PSF, nos postos de saúde, primeira coisa é entrar em contato com a sua agente de saúde para saber como está sendo o fluxo da sua unidade, tá? O Departamento de Saúde, ele organizou o fluxo da seguinte maneira: na Vila do Carmo e no Dr. Solo estão sendo atendidos os pacientes que são sintomáticos respiratórios, então não vá lá. Se você for fazer o pré-natal, no AME, que é ali na descida da Vila do Carmo, tem 2 médicos que estão de prontidão, que são do grupo de risco, mas estão isolados por causa dos sintomáticos respiratórios. Eles estão ali de prontidão para atender essas demandas. E ali você não vai ter contato com o sintomático respiratório. É claro que, mas as pessoas assintomáticas transmitem também o vírus. Realmente, transmitem. Então, entre em contato com a sua agente de saúde para ver se o seu médico de referência ou se o médico que está lá no AME tem um dia específico para pré-natal. Lembrando que gestantes não são do grupo de risco até o momento, mas elas têm que vacinar para a gripe, tá? Toda gestante tem que vacinar para a gripe, porque elas são um grupo de risco do H1N1. É importante lembrar, a Cleide não perguntou, que nós tivemos uma coincidência terrível no Brasil, que é o seguinte: a gente tem o aumento dos casos do H1N1 agora em abril, o pico da dengue agora em abril e vamos ter o pico do coronavírus. Então é importantíssima a vacinação e também é importantíssimo que todo mundo, já que está em casa, vasculhe o seu quintal para ver se não tem dengue. Se a gente conseguir se livrar da dengue e vacinar os grupos de risco de H1N1, a gente vai ter um problema só. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter 3 problemas e 3 problemas de saúde que têm sintomas muito parecidos. Você falou aí do grupo de risco, tem os idosos e tem as crianças, mas você falou de mais 2, que são diabéticos e os que tomam remédio, que é os hipertensos, que infelizmente eu tô nesse, tá? Do hipertenso. E por que seria o motivo? Qual que seria o risco ali, em função do remédio? O que seria? No caso de diabéticos, são naturalmente imunossuprimidos, né? Tem outras pessoas de risco. Tem imunidade baixa. Já tem imunidade baixa. No caso dos hipertensos, eles ainda estão pesquisando para saber. Existem poucos estudos, mas que apontam pela utilização de alguns medicamentos antihipertensivos. A famosa losartana, captopril, mas não pode parar de tomar o remédio, tá, gente? Caso você seja do grupo de risco e apresente febre, e tosse, e coriza, e outros sintomas de gripe, procure o posto de saúde. O grupo de risco é importante que procure o posto de saúde, caso tenha sintomas de gravidade. Os imunossuprimidos, que são todos os pacientes que foram transplantados é grupo de risco, pacientes que usam remédios imunossupressores, que são prednisona,
são metotrexato, todos esses remédios que são prescritos para doenças autoimunes, que é lúpus, artrite reumatoide, pacientes que usam moduladores de imunidade, etanercept, tem muito paciente aqui em Piranga que usa essa medicação, que é injetável, é grupo de risco. Hemodiálise, se você tem alguém na sua família que faça hemodiálise, também é grupo de risco. E pacientes que têm algum tipo de neoplasia, também são grupo de risco. Não são só esses 4 grupos que eles estão falando, né? Tem mais grupos. Questão da imunidade, né? Tá ligado muito à questão da imunidade. Né? Baixou a imunidade, tá sujeito ali a ter um contágio, assim, o contágio ser muito mais do que uma simples coriza, né? Agora, em relação então nós, enquanto piranguenses, podemos até então ficar despreocupados em relação ao número de infectados que não existe, mas ao mesmo tempo redobrar a atenção em relação à prevenção, né? E principalmente respeitar tudo que está sendo colocado como forma de prevenção, não aglomeração de pessoas, locais públicos, né, atentar para esses grupos de risco, né, doutor? Então a nossa cidade está no caminho certo aí para tentar minimizar os problemas que vão vir, né? Vão vir. A gente tem uma noção desse isolamento social aqui dentro da cidade, mas na zona rural não está acontecendo. Tanto que os bares da zona rural estão abertos. A gente teve notícia de aglomeração de 15, 20, 30 pessoas nesses bares. Então, todo mundo da zona rural que estiver abrindo, fiscalize o seu vizinho. Agora é a hora de cuidar da vida do outro, porque é o outro que vai te trazer a doença. Então, vamos fiscalizar os nossos vizinhos, vamos fiscalizar os bares perto da nossa casa, tá? Porque zona rural tem um complicador, as estradas, né, não estão boas devido ao acúmulo de chuva também, que é um ano assim fora do comum em relação à questão das chuvas. Então tudo tende a se agravar, né, quando são buscadas medidas de emergência ali, que muitas vezes faltam as ferramentas certas, né? E o nosso município, a gente sabe, né, a gente tem um hospital que atende, tem a capacidade dele lá também, e tem a estrutura da Secretaria de Saúde, que tenta também fazer o melhor possível. Então nada melhor do que remediar, nós temos que prevenir, né? Eu acho que as formas de prevenção estão sendo colocadas de forma bastante claras, principalmente pela mídia, né? Eu preocupo muito com essa questão do senso comum de passar, nem ler, já vai passando a coisa para frente. Nós temos que, isso que é o interesse aqui do movimento é trazer a gente que entende do assunto, que você está lá no meio, está vivendo as duas áreas, está vendo como que a administração pública está fazendo e conhece a parte técnica, né, igual você explanou muito bem aqui. Nosso tempo está terminando, doutora Grace. Eu queria agradecer você pela presença, o movimento sempre trazendo aqui informações úteis de forma a atingir o maior número de pessoas, mas vai da consciência de cada um também, né? Eu queria só fazer um último apelo. Eu queria falar para os funcionários da prefeitura e principalmente os funcionários da saúde, que nós não entremos em pânico, porque agora é a hora que a gente vai ter que segurar essa barra. Vamos tentar segurar todos juntos. Eu já me coloquei à disposição de qualquer funcionário da saúde ou funcionário da prefeitura para tirar qualquer dúvida. Eu sei que em tempos em que todo mundo é ansioso, às vezes a falta de um equipamento chegar vai deixar a gente mais ansioso ainda, mas isso é geral, tá? A falta de equipamentos já vai ser resolvido, segundo uma reunião que a gente teve hoje de manhã. Então, a gente, infelizmente, todo mundo fez um juramento quando formou e agora é a hora da gente cumprir. Então, vamos estar dispostos a trabalhar, tentar trabalhar do melhor jeito e sempre tentando nos proteger. Tudo bem? Chegou a última pergunta aqui, mas já está respondida. O Geraldo perguntando se o pessoal da zona rural corre isso. Eu acho que eu vou falar, viu, Geraldo? Corre sim, Geraldo, porque os mesmos, a situação é a mesma na cidade, depende do nível de comprometimento que a pessoa tem em atentar aqui para as formas de prevenção, né, doutor? Isso, zona rural corre risco sim, gente. E lembrando que zona rural, às vezes as pessoas estão em lugares isolados, até para ela chegar ao hospital, até para ela chegar ao atendimento, às vezes é difícil. Os postos da zona rural não estão funcionando. Então, zona rural, cuidado redobrado, porque além da dificuldade em conter o vírus,
vocês têm uma dificuldade de locomoção. Então, fiquem em casa, mesmo que o seu vizinho more a 3 km de você, mas fique em casa. Só saia pro essencial. Outra coisa que tem que ser observada, não precisa de todo mundo ir fazer compra no mercado agora, gente. Não vai faltar comida. O governo garantiu que comida não vai faltar. Então, vamos tentar manter a calma. Você passou no mercado, viu que está cheio, tenta voltar mais tarde, para a gente evitar esse tipo de aglomeração. Ok, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nosso horário passou, mas acho que foi bastante esclarecedor. Se precisar, na próxima semana, a gente dá uma pincelada novamente, tá ok? Muito obrigado.